Bom dia, gurias. Vamos para a nossa terceira mentoria de lógica de programação com JavaScript. Hoje o nosso assunto é condicionais. Esses assuntos que a gente está vendo não são tão estranhos para vocês, né? Porque na trilha 1 a gente comentou um pouquinho, na trilha 2 a gente falou um pouco mais, né? Aprofundou um pouco mais. E aí agora na trilha 3 a gente vai trabalhar só com JavaScript, né? Só com a lógica e com os operadores, né? Com os comandos que a lógica tem, para fixar mesmo, né? Para vocês treinarem mais. Pensando agora mais no back-end, um pouquinho de back-end, né? A gente está saindo da parte do front. A trilha 1 foi o básico do front-end, a trilha 2 a gente aprofundou um pouco mais, e agora na 3 aqui a gente começa, né? Sentir o cheiro do back-end lá, né? Começa a criar algumas lógicas que acontecem por trás, né? Do que a gente enxerga, do que o usuário enxerga no site. Então, e como eu já falei, né? A gente aprender a lógica, ter um embasamento consolidado da lógica, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode resolver qualquer problema, né? Tendo a lógica clara na mente. E se vocês pararem para pensar depois no final da trilha, vocês vão ver que muita coisa se repete, né? O que vai mudar é a forma que vocês vão montar as coisas. Os comandos, né, que a gente vai ver no decorrer da trilha, vocês vão ver que não são muitos, são os condicionais, que são 2 ou 3, depois tem os laços de repetição, e alguns métodos prontos já, que o JavaScript traz para a gente, que é só a gente encaixar nisso que a gente já está vendo agora. Mas do início ao final a gente vai ficar vendo variáveis, vai trabalhar com operadores, vai trabalhar com esses condicionais que a gente vai ver hoje, vai trabalhar com laços de repetição que a gente vai ver mais adiante, e assim por diante. Então, hoje a gente vai falar dos condicionais, né? Quando a gente fala a palavra condicional, notem que eu estou trazendo para o português aqui, né? Que eu falo em português. Todas as linguagens de programação, elas são em inglês. Então, por isso que lá no código não tem português, né? Tá tudo em inglês. Mas na hora de falar com vocês, eu falo em português algumas coisas. É só para chamar atenção, vocês vão entender. E o comando condicional é o if else, que é o se, então, em português, né? Eu gosto de falar em português até para vocês relacionarem, de repente, com alguma coisa e ficar mais fácil de memorizar. Mas vamos lá, então, os condicionais. Quando a gente fala condicional, a gente já nos remete a uma condição, né? No algoritmo, essas condições a gente chama de salto ou desvio. Antes dos condicionais, né? Se a gente não tivesse, se vocês já não tivessem conhecido, vocês já conhecem os condicionais, o programinha, né, vinha executando de cima para baixo, de uma forma estruturada, né? Agora, com os condicionais, vocês vão ver que esse programinha que vinha estruturado chega a um determinado ponto que ele vai ter que tomar uma decisão, se vai fazer uma coisa ou outra. E também se vai fazer essa coisa e mais algumas outras. Vocês já vão entender por que estou falando assim. Então, são saltos ou desvios, né? São partes do programa que vão ter opções de escolha, de executar alguns comandos ou uns comandos ou outros comandos, né? Vai como se fosse dois caminhos, como se chegasse numa encruzilhada. O fluxo do algoritmo vai seguir por um trecho ou por outro, né? Por um caminho ou por outro. Então, e se o sistema tiver várias opções de execução, né? Que é nesse sentido que a gente usa os condicionais. Eu tenho mais de uma possibilidade para o mesmo dado, para a mesma coisa. Ou pelo menos duas, né? Não sendo só uma, ou pelo menos duas. Como escolher entre uma e outra, né? Como fazer o algoritmo escolher se vai executar alguns comandos ou outros comandos, né? Como fazer o algoritmo escolher? Sexta-feira de manhã as palavras não vinham assim com tanta facilidade, né, na mente. Então, diversas situações em um programa
em que é necessário criar uma condição para criar qual tarefa deve ser executada. Para definir uma condição em um programa, as linguagens de programação utilizam instruções próprias para essa finalidade. O que isso quer dizer? A gente está vendo JavaScript, a gente vai ver o condicional no JavaScript. Essa lógica, esse jeito deste condicional funcionar, vai ser o mesmo para Python, vai ser o mesmo para C Sharp, vai ser o mesmo lá para o Java, que é diferente do JavaScript, né? Para qualquer linguagem de programação que vocês forem escolher, a lógica do condicional vai ser a mesma. O que vai mudar de uma linguagem para outra é só a sintaxe, tá? Então, os comandos utilizados para a leitura de dados, entrada, realização de operações, que é o processamento, e a apresentação de mensagens, que é a saída, são os mesmos, que são as etapas do algoritmo que a gente viu lá na primeira mentoria, né? A mentoria ficou bem grande, mas a gente fala disso lá, que todos os algoritmos, né? Quando a gente vai construir uma solução, construir um algoritmo é uma solução para determinada pra alguma coisa, né? Então, a gente sempre vai ter as 3 etapas, a entrada de dados, processamento, que é a manipulação, né? O que vai ser feito em cima desses dados que a gente informou para o algoritmo, e a apresentação, que é a saída, né? É a resposta, é o que aconteceu, mesmo que seja um erro, né? Então, sempre vai ter essas 3 etapas do algoritmo. O que vamos modificar agora, né, nessas etapas, é que alguns desses comandos serão inseridos no programa dentro de estruturas condicionais. Ou seja, a execução desses comandos vai depender da condição estabelecida e dos dados fornecidos pelo usuário. Olha, meu slide ficou fora do lugar aqui. Conforme a situação, podemos utilizar as estruturas condicionais nos trechos de código que realizam a entrada, o processamento ou a saída de dados do programa. O que isso quer dizer? Que eu posso usar uma estrutura condicional em qualquer lugar que eu quiser do meu programa, que eu achar conveniente, né? Porque a lógica, cada um tem a sua. Não tem uma regra escrita que a lógica deve ser executada exatamente desse jeito. Não. Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma. Lá na literatura, no que a lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos, né? É pensar numa solução e organizar organizar as etapas da tua solução. Isso é lógica, isso é tu usando a lógica. Então, quando vai fazer um algoritmo, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai olhar para o problema, tu vai pensar numa solução, né, que é a lógica, e depois tu vai passar para a máquina as instruções de como resolver esse problema que tu já solucionou na tua mente, né? E aí, cada pessoa tem o seu jeito de fazer isso. Por isso que a gente olha, às vezes, vários programas diferentes, vários programas iguais com soluções diferentes, por causa disso, porque cada um tem a sua lógica e pensou em uma forma. Então, eu quero dizer que não existe uma regra, o comando de decisão só pode ser usado em tal momento. Não. A pessoa vai usar no momento que achar necessário. Claro, ela vai testar e ver se funciona depois, né? Mas ela pode usar no momento que ela quiser. Então, por exemplo, um exemplo 1 aqui. Em um programa que calcula a média das notas de um aluno e exibe se o aluno foi aprovado ou reprovado. As etapas de entrada de dados, leitura das notas, vai ser a leitura das notas. O processamento vai ser o cálculo da média. Espera aí que eu comi uma vírgula aqui. Em um programa que calcula a média das notas de um aluno e exibe se o aluno foi aprovado ou reprovado, as etapas de entrada de dados e processamento são as mesmas. A condição será utilizada apenas na saída para mostrar a mensagem se você foi aprovado ou você foi reprovado. Então, é um tipo de situação, né? Eu vou ter notas, vou calcular uma média, e aí eu preciso saber, né? Aí entra a condição. Se até na forma de pensar a gente já vê a necessidade de usar uma estrutura de condição, né? Se a média for maior que 7, está aprovado. Se não, né? Se não for maior que 7, está reprovado, por exemplo. Então, a própria lógica já nos pede, né? Os comandos, aonde a gente precisa, já nos indica onde a gente precisa utilizar. No exemplo 2, em um programa que calcula o peso ideal
no qual o cálculo do peso é diferente para homens e mulheres, as etapas correspondentes à entrada e saída de dados são as mesmas. Apenas o cálculo do peso é que deve ficar dentro da estrutura condicional. Então, aqui eu tenho outra situação, porque se for homem, vai ter um tipo de cálculo, se for mulher, vai ter outro tipo de cálculo, né, com outros dados. Então, aqui, a estrutura do condicional, né, o condicional já vai ser usado antes de fazer o cálculo. Aqui no primeiro exemplo, foi utilizado no final, né, só para testar a média, depois que já tinha sido calculado. Aqui, o condicional precisa ser usado antes de fazer o cálculo, né, porque são diferentes para homens e mulheres. E no exemplo 3, outras situações podem exigir que a condição seja inserida na entrada de dados do programa. Em uma rotina de cadastro, realizar a leitura do número do cartão, caso o cliente possua um determinado convênio, é um exemplo tradicional para a situação. Então, aqui o condicional vai ter que ser no início, né, para testar se o cartão é válido, por exemplo. E depois fazer a entrada de dados, e depois fazer o processamento, e depois fazer a saída. Então, quando vocês forem usar um condicional, não existe uma regra, precisa ser usado no início, precisa ser usado no processamento, precisa ser usado na saída. A lógica de vocês que vai determinar, né, onde esse condicional vai ser usado. O if e o else. Então, uma condição será definida com base no conteúdo de uma variável. Se, por exemplo, se a idade for maior que 18, se o bairro do cliente for centro, entre outros. Possuem algumas variações. É possível utilizar apenas o if para apresentar uma mensagem caso o cliente seja menor de idade, por exemplo. Também criar vários comandos else para verificar a classificação etária de um aluno de natação, que poderia ser infantil, juvenil ou adulto. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter um if else para uma condição só. Então, se uma condição, quando eu falo condição, é um teste lógico, tá? A gente já vai ver logo a seguir que essa condição ela tem que retornar verdadeiro para o if executar. Tá? E nessa condição a gente usa operadores relacionais, que é o que a gente fala, né? O maior, o menor, o igual, o diferente. Então, esse comando condicional eu posso usar de várias formas. De forma isolada, só com um if-else. Então, se a condição, executa comandos e termina. Então, aqui nesse primeiro exemplo, seria uma condição simples. A segunda, define uma condição de if-else. O else seria o então, né? Se determinada coisa, aliás, o se não, else é o se não. O then é o então. É if, then, else, né? O then não aparece aqui, ele tá escondido ali. Ele não aparece, né? Mas ele está incluso. Então, se condição, então executa comando. Se não, né, se tu tem outra possibilidade para o mesmo valor, tu vai usar o se não, que é o segundo caso aqui. Define uma condição infiel, se então, se não. Se a condição for verdadeira, ele vai executar X comandos. Se não, daí a gente cria o se não. Se essa condição for falsa, ele vai executar outros comandos. Então, a gente usa o se não quando a gente tem pelo menos duas possibilidades, né, para o mesmo valor. Se uma coisa ou a outra. Então, o primeiro só se for verdadeiro, né? Se a condição for verdadeira, vai executar X comandos. A segunda, se eu tiver mais de uma possibilidade para a mesma condição, que eu quero dizer assim, que eu vou executar alguns comandos se a condição for verdadeira e vou executar outros comandos se a condição for falsa. Por exemplo, se a média for maior que 7, eu vou mostrar na tela aprovado. Se não, eu vou mostrar reprovado. Tá? São duas possibilidades para o mesmo valor. E aí também eu posso criar múltiplas condições. Quando eu tenho
várias situações para o mesmo valor, quando eu preciso testar várias situações para o mesmo valor. Quando isso acontece, eu encadeio os ifs, a gente chama de encadeamento de condições. Então, por exemplo, se a condição for verdadeira, eu vou executar o comando 1. Se não, se a condição 2 for verdadeira, vou executar o comando 2. Se não, vou executar o comando 3. Mas eu posso ter mais situações aqui. Por exemplo, imagina que eu peço para o usuário digitar um número e testar se esse número peço para o usuário digitar um dia da semana, né, em formato de número. Se for 1 é domingo, se for 2 é segunda-feira, 3 terça e assim por diante. Então, olha quantas possibilidades para um mesmo número, né? Eu tenho que testar se o número for igual a 1, se o número for igual a 2, igual a 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nesse tipo de situação, quando eu tenho muitos testes para o mesmo valor, eu vou usar um if encadeado. Tá? Então, quando houver apenas um comando que pertence à condição, o uso das chaves não é obrigatório. Contudo, para facilitar a compreensão, recomenda-se utilizar as chaves em todas as ocorrências da estrutura condicional de um programa. Quando eu tenho a primeira situação aqui, não necessariamente eu vou precisar usar as chaves, mas é melhor a gente usar para a gente saber quais comandos, né, fazem parte daquele bloco do if. E deixar mais organizado até para a gente olhar depois, tá? E evita erros também, né? Porque assim, quando eu tenho apenas um comando depois do if, a linguagem sabe que é para testar e executar aquele comando. Quando eu tiver mais de um comando dentro deste if, se eu tivesse 2 comandos aqui, ele executaria apenas um e o outro já faria parte de outra parte do programa. Não estaria condicionado ao if. Então, por isso é recomendado usar as chaves. O Visual Studio, ele te dá erro, né? Ele fica chiando ali que falta chave, já fica te avisando. É só uma curiosidade, né? Que a gente tem essa possibilidade, mas não é recomendado de se fazer. E aí, para aquelas condições que a gente estava falando ali para o if executar, né? O if só executa se ele for verdadeiro. Quem vai executar quando a condição for falsa vai ser o else. Então, para definir as condições utilizadas nas estruturas condicionais, deve-se fazer uso dos operadores relacionais. Esses operadores vocês devem ter visto lá no ensino médio, ou de repente na faculdade em matemática instrumental, nem sei se vocês têm essa disciplina, mas enfim, na matemática, né? Quando inseridas em um programa, cada comparação deve retornar verdadeiro ou falso. Então, a gente tem os operadores relacionais que são 2 iguais, que é a igualdade, retorna verdadeiro caso os dados contenham o mesmo conteúdo. Né? Quais dados? Os dados que estão de um lado e os dados que estão de outro. Eu vou mostrar um exemplo depois para vocês ali. Quando eu uso operador relacional, eu preciso ter 2 valores para serem comparados. Tá? Então, por isso que eu vou testar se um valor é igual ao outro, se um valor é diferente do outro, que é o ponto de exclamação igual, se um valor é maior que o outro, se um valor é menor que o outro, se um valor é maior ou igual a outro, esse maior ou igual é diferente só do maior, né? Assim como o menor igual também é diferente só do menor. Então, existem ainda os símbolos de 3 igualdades, né? Que é o estritamente igual e o estritamente diferente, que é o ponto de exclamação e 2 iguais. Eles comparam também o tipo do dado em análise. Eles comparam se o valor do dado é igual e se o tipo do dado também é igual. Então, por exemplo, aqui, nesse amarelinho aqui embaixo, o 5, entre aspas, é um caractere, é uma string, desculpa, é caractere também, né? É uma string. Está comparando com o 5, com o número 5 inteiro, né? Ele vai retornar falso, porque o 5 é diferente do 5 inteiro. Os valores são iguais, é 5, mas o tipo é diferente, né? O primeiro 5 é caractere, é string, e o segundo é tipo inteiro. Então, como num if, né? Se eu fizesse esse tipo de teste, ele retornaria falso,
os tipos não são iguais. Temos também, para a gente juntar os testes, né? Porque ali no IFIEL, a gente pode ter mais de uma situação para testar, né? Eu preciso, às vezes, testar vários valores dentro de uma mesma condição. E eu já vou mostrar para vocês um exemplo. Então, nesse tipo de situação, eu tenho os operadores lógicos para unir os testes, né? Eu preciso testar, por exemplo, que um valor é maior que 10 e menor que 10 e maior que 5. Quero que fique nesse intervalo, né? Tenho dois testes que vão ficar dentro da mesma condição. Então, se o número for menor que 10 e maior que 5, escreva olá, por exemplo. Então, são dois testes, né? O menor que 10 e o maior que 5. Então, para juntar os testes, quando eu preciso juntar esses testes, eu tenho esses operadores lógicos. Eu tenho o NOT, que indica a negação, que inverte o resultado de uma comparação. Então, quando eu tiver um ponto de exclamação na frente de um teste, ele vai inverter o resultado. Se eu fizer um teste assim, se o número é maior que 10, se isso deu verdadeiro, e aí com o NOT, aí fica assim, o NOT abre parênteses e o teste dentro. Então, o NOT vai negar tudo que tiver dentro dos parênteses. Ele vai inverter. Se o teste deu verdadeiro, o NOT vai mudar para falso. Se deu falso, o NOT muda para verdadeiro. Eu tenho um operador E, que é o AND, né? Indica a conjunção. A gente usa muita teoria de conjunto também na informática, né? Retorna verdadeiro quando todas as comparações forem verdadeiras. Então, pelo operador E, eu posso ter 10 testes, né? Vocês entendem quando eu falo teste, né? Se o 10 é maior que 5, se o string 1 é igual ao número 1, vários tipos de situações, vários tipos de testes. Se eu tiver esses 10 testes e 9 forem falsos, aliás, pelo E, se 9 forem verdadeiros e um falso, e o operador unindo eles, todos eles vão falhar. O E, ele me garante a verdade. Ele me garante que todo o conjunto de testes seja verdadeiro. Só vai ser, o resultado total dos testes só vai ser verdadeiro se eu usar o operador E, né? Então, o E vai me garantir a verdade. Só retorna verdadeiro se tudo for verdadeiro. O operador OU também faz a junção de testes, né? Só que pelo OU, se eu tiver 10 testes, 9 falsos e 1 verdadeiro, ele vai dar como resultado geral, final, aliás, o resultado como verdadeiro. Porque pelo OU, se aparecer pelo menos um teste verdadeiro, ele valida toda a equação de testes. Então, o OU não me garante uma verdade, né? Eu uso o OU quando pode ser uma coisa ou outra, quando tanto faz. E o E não. Quando usar o operador E, ele vai me garantir a verdade, porque só vai retornar verdadeiro quando todos os testes forem verdadeiros. Aqui eu tenho um exemplo de ifs encadeados, mas eu vou mostrar para vocês aqui no Visual Studio. Esse aqui vocês podem testar depois, né, copiar do material e testar no Visual Studio, que é o uso dos ifs encadeados. Então, o que eu tenho aqui, só para a gente dar uma olhada, né? Esse aqui eu não vou executar outro para mostrar para vocês. Então, como a gente falou na mentoria passada, a gente vai sempre desenvolver a lógica integrada no HTML, né? A gente não vai deixar o HTML de lado. A gente vai construir os scripts pegando os valores que o usuário vai fornecer na interface lá pelo HTML. Então, por isso que aqui eu tenho o body. Tem um H1, né? Um input dentro do P. É uma curiosidade, né? Só para vocês verem que não necessariamente eu preciso ter um input dentro do form, eu posso usar um input dentro de outro lugar também. Tem outro input aqui para pegar a nota, o nome do aluno, a primeira nota, a segunda nota e a segunda nota. Depois eu tenho um botão que vai ser, que no momento que eu clicar nele, ele vai exibir a média e a situação do aluno.
Então, esse botão aqui, notem que todos eles têm um ID, né? Só para a gente lembrar a mentoria passada. Todos eles têm um ID. Esse input é do tipo texto e tem um ID nome. A nota também tem um ID nota, a segunda nota também tem um ID. E o botão aqui também tem um ID chamado BT resultado. Eles têm esse ID porque eu vou usar o ID para pegar os valores que o usuário digitar no front e também depois para mostrar esses valores na tela, né? Depois aqui, dentro desse outro P, eu tenho um H3, também com IDs, né? Só com ID dentro. Quando eu faço esse tipo de coisa, o H3 é ID Alt Média. É para eu abrir um espaço no meu front para mostrar uma informação, né? Para mostrar a informação que o JavaScript vai executar, que a lógica que eu coloquei lá no meu script vai executar. Então, aqui eu tenho dentro do meu body ainda, eu estou chamando meu script if else JS. E aí, lá no meu arquivo JS, eu vou calcular a média, né? Então, primeiro eu crio a referência dos elementos na página. Então, eu vou criar uma variável chamada inNome, que vai receber pelo método document_get element by ID, é muito difícil de falar, que vai receber o ID inNome. Quem é o ID inNome? É o ID do input que está recebendo o nome lá do aluno no meu front, né? Então, essa variável inNome vai receber o valor que vai ser digitado lá no input do meu front. Assim, a mesma coisa para a nota 1, a mesma coisa para a nota 2. Aqui eu tenho um var alt situação, que vai mostrar a situação do aluno, e a média, que vai também mostrar a média na tela. Fala, Miriam. Rafa, consegue aumentar um pouquinho a letra para a gente? Eu não enxergo. Pois é, aqui no Teams eu não vou conseguir. Não? Eu não vou conseguir Depois aumentar aumenta. no Teams. Esse aqui é o máximo. Deixa Tá, eu ver Jorge. aqui se... Tem problema. Não, depois a gente se vira. Não, vocês vão conseguir copiar. Ó, melhorou, sabe? Ah, melhorou. É que deixei fora do slide, né? Aqui. Mas assim, vocês... Ui, ó, é só na hora, depois ele sobe de novo. Depois vocês vão conseguir copiar e testar esse aqui. E eu vou mostrar um no Visual Studio e vou falar a mesma coisa. Aí, vou falar as mesmas coisas que eu tô falando aqui, do ID, né? Da onde pega, onde ele tá. No Visual Studio, acho que vocês vão enxergar melhor, né? Sim, Mas aí, só para finalizar, ele vai capturar as notas, o nome e as notas que forem digitados no front. Vai ser feito o cálculo da média, né? Um cálculo matemático normal na variável aqui. E depois vai ser mostrado lá na tela esses valores pelos IDs, né? Lá do H3, o ID média e o ID alt situação. Aqui embaixo também cria referência ao elemento BT resultado, né? Então, para mostrar também o resultado, eu tenho que... Esse método aqui no final, ele vai, no momento que for clicado no botão, ele vai ser chamado, né? Também para chamar o BT, para mostrar o resultado, mas tudo acontece assim em segundos, né? Quando eu clicar no botão, tudo isso aqui que eu falei já foi feito, né? E só vai mostrar para vocês a mensagem na tela. Mas eu vou mostrar o do Visual Studio lá, que vai ficar mais fácil de enxergar. Que se amarelo e verde não ficou bom mesmo. Aqui também tem outro para os diffs para validação de dados. Então, é outro exemplo de como pegar valores, né? Ir nos inputs e depois fazer o cálculo lá no JavaScript. Vou deixar vocês também testar depois. A princípio, todos eles estão funcionando, tá? Eu testei esses códigos. Esse aqui é simples, né? Um programinha bem simples. Só para validar o dado, para ver se o dado é o que a gente quer mesmo. Aqui é a continuação. Eu vou para os exemplos, tá? Porque ficou feio de ver mesmo.
Mas são só para a gente testar os ifs, né? Aqui é o front-end do produto, do exemplo, né, que vai capturar os dados. E aqui a lógica, e aí aqui os ifs, ó, só para comentar dos operadores. Deixa eu tentar montar isso aqui. É que o slide, quando eu amplio, ele some da tela. Mas naquele if, por exemplo, dos operadores lógicos que a gente estava comentando. Aqui eu tenho a entrada dos dados, né? Estou pegando os dados pelo getElement by ID. Estou colocando nas variáveis. E aqui, ó, se o nome, aí eu começo a testar, né? Se o nome for igual a vazio, que é o teste de validação para ver se a pessoa digitou o nome. Ou, aí eu tenho os dois pipelines aqui que indicam o operador lógico ou, né? Ou o masculino sendo igual a falso e o feminino sendo igual a falso. Então, notem que aqui eu tenho dois testes mais internos e depois um teste mais externo. Não sei se vocês conseguem ver. Se o nome é igual a vazio, ou aí dentro desse ou, antes de executar o ou, eu tenho um outro parênteses, né? Pela regra da matemática, eu tenho que executar tudo que está dentro do parêntese mais interno, lembra? Então, primeiro resolvo se é masculino e feminino, se o masculino é igual a falso e se o feminino é igual a falso. Então, eles não podem ser falsos, eles têm que ser... aliás, eles têm que ser falsos, né? Eles têm que ser igual a falso obrigatoriamente, porque eu tenho o operador e aqui. E depois, esse resultado desses dois testes, eu vou comparar com o nome. Então, aí eu vou usar um ou. Por quê? Porque tanto faz se o nome é masculino ou feminino. O que esse teste tem que fazer? Tem que ver se é masculino e feminino, né? Se valida para masculino e feminino, e depois testar se a pessoa digitou o nome. Não sei se vocês entenderam. Sim? Ou mais fácil aqui embaixo, né? Mais, menos complicado. Mas aqui é para ver se a pessoa digitou um nome válido, né? Para começar, para continuar o programa. Aqui embaixo está testando se a altura é igual a zero ou se tem algum número na altura, ou se é número. Se a altura for vazio ou o texto for informado, por exemplo. Então, eu estou validando dados, né? Na lógica, nos programas, nos projetos que a gente cria, é importante a gente, às vezes, certificar que o usuário digitou o dado correto, né? Às vezes, a gente pede para digitar um número, o usuário pode digitar uma string. Então, a gente faz algumas validações. A gente pede, que nem aqui no exemplo, para digitar um nome, ele pode digitar uma altura. Tá? Então, a gente faz esses pequenos testes, a gente faz essas validações, né, no programa para deixar o programa eu esqueci a palavra agora, mas mais correto, né? Para não deixar passar qualquer tipo de dado. Eu tenho um nome bonito para isso, mas eu esqueci agora. Então, a gente faz pequenas validações, conforme a gente vai escrevendo, para validar se os dados estão corretos, né? Isso é um projeto real, por exemplo, se vocês pedissem o login, né? O login e senha, para validar a senha, para ver se a senha que o usuário digitou é a dele mesmo, né? Está correta. Se tu pediu para o usuário digitar um CPF e ele digitou realmente o CPF, o número do CPF, né? Todos campos numéricos, não digitou nenhum string no meio. Esse tipo de validações, né, que eu estou me referindo. Então, a gente faz essas validações com esses if else. Aí depois aqui eu testo a altura, né, para ver se a altura é um número é igual a zero ou se é um número. Se for igual a zero, né, por favor, informe a altura corretamente. Ninguém tem uma altura zero, por exemplo, né? A gente tem, mesmo que a gente não seja tão alto, a gente vai ter uma altura. E aí começa a testar. Se for masculino, vai ter um tipo de cálculo. Se for feminino, vai ter outro tipo de cálculo. Esses cálculos, essas coisas que a gente vê, que eu trouxe para vocês aqui no desenvolvimento,
foram coisas que eu quis usar. Por exemplo, essa altura em focos aqui, vocês vão ver que isso aqui vai dar um efeitinho depois lá no código. Vai ficar o cursor piscando, mas isso aqui são coisas que eu, Rafaela, já conheço e quis usar, tá? Se vocês fizerem isso de forma diferente, em uma ordem diferente, não tem problema. O importante é funcionar. Claro que a gente tem hoje em dia aí o Clean Code, que é o quanto menos tu escrever, melhor. Então, o ideal é que a gente escreva uma lógica curta e limpa, né, com pouco código. Mas tu pode, se tu não conseguiu te adaptar no Clean Code, tu pode escrever uma lógica maior, né, que vai fazer a mesma coisa que uma lógica menor. Mas a gente tem que sempre pensar em otimizar, né, em enxugar essa lógica. E se eu estiver falando demais sobre alguma coisa, vocês dizem, ó, Rafa, já entendi, tá? Porque às vezes eu fico repetindo para ficar bem claro, né? Mania minha. E aí a gente tem o switch case. O switch case é o seguinte: as linguagens de programação dispõem de outra estrutura que permite criar condições, que é o switch case. Ele é útil quando tivemos várias alternativas definidas a partir do conteúdo de uma variável. Então, por exemplo, assim, aquele exemplo que eu citei das semanas, né, dos dias da semana. Se eu usar o if else encadeado, vai ficar um código bem grande. Se eu o switch case, ele tem uma estrutura diferente, mas que faz o teste de condicionais da mesma forma que o if else. Então, quando eu tenho muitos valores para a mesma, muitas possibilidades para o mesmo valor, eu posso usar essa estrutura que ela vai deixar o código mais limpo e organizado. Por exemplo, aqui eu tenho um programinha que vai fazer entregas, né? Que vai ter bairros para entregas. Então, vai ser uma entrega que pode ser em qualquer bairro que eu tenha. Né? Por exemplo, eu tenho vários bairros cadastrados e recebi uma entrega. Essa entrega pode ser em qualquer bairro. Então, eu tenho que testar para ver em qual bairro essa entrega vai ser. Eu poderia fazer isso com if else, né? Se a entrega for no bairro centro, então entrega no centro. Então a taxa de entrega é R$5. Se não, se a entrega for no bairro Fragata, então a entrega vai ser R$7. E assim por diante. Mas o que eu quero dizer é o quê? Que o que vai mudar é o valor da entrega. A entrega vai ser sempre a mesma. Que nem lá nos dias das semanas, né? Eu vou ter um valor que vai ser testado 7 vezes, para ver se é domingo, segunda, terça. Então, nesse tipo de situação, quando eu vou testar um valor em vários casos, eu tenho o switch case, que na tradução do português seria escolha caso. E o escolha caso, a gente é simples porque ele vai executar quando o caso for verdadeiro. Quando o caso falhar, ele vai pular para o próximo. Então, assim, se aqui no switch aqui, se o primeiro caso for verdadeiro, ele já nem testa os outros, ele já termina o programa. Isso dá um pouquinho mais de rapidez também, né? Se eu tiver o if else encadeado, ele deu verdadeiro, ele vai executar. Mas se a primeira não for verdadeira, ele vai percorrer toda aquela estrutura, né? E o código vai ficar mais extenso. A lógica não fica tão clara, né? Então, nesse tipo de situações, eu uso switch case. Se eu fosse olhar internamente, ele também seria um if else embutido, né? Mas a lógica fica mais simples e mais clara, eu só escrevo os casos, né? Se fosse os dias da semana, a pessoa digitaria um número, né? E cairia nos casos. Caso 1, eu escreveria domingo. Caso 2, segunda. Caso 3, terça. Caso 4, né? Bem melhor do que eu escrever se o número for igual a 1, então escreva domingo. Se não, se o número for igual a 2, então escreva segunda-feira e assim por diante, tá? Então, é uma estrutura que vem para enxugar o if else. Depois, o JavaScript também usa um operador ternário.
que é uma forma mais enxugadinha ainda da gente escrever um if. Então, existe ainda mais uma forma abreviada para criar as instruções if-else, conhecida como operador ternário, que são 3 operandos, ou operador condicional. Ele consiste em realizar uma atribuição para uma variável com base na análise de uma condição. Então, por exemplo, var categoria, se essa categoria for igual à idade maior que 18, então ela vai receber adulto, senão ela vai receber juvenil, que é equivalente a um if-else. Eu poderia escrever essa idade maior que 18, adulto, juvenil, no if normal. Então, se idade for maior igual a 18, a variável categoria recebe adulto, senão a variável categoria recebe juvenil. Eu posso concatenar tudo isso no operador ternário. Eu já posso atribuir a condição direto na declaração da variável. Então, se vocês olharem aqui, var categoria recebe, né? Quando a gente tem só um sinal de igual, é atribuição. 2 sinais de igual é comparação, né? De igualdade. Então, aqui eu estou dizendo que a var categoria vai receber, se a idade for maior ou igual a 18, né? Uma condição, como se fosse uma pergunta, que a gente responde sim, não. Essa categoria recebe adulto. Se a resposta for não, né? Se o teste falhar, a categoria recebe juvenil. Tá? Então, isso a gente chama de operador ternário. Enxuga bastante o código em algumas situações. Eu não consigo encadear só o operador ternário, né? Onde essas estruturas são utilizadas? As estruturas condicionais cumprem um importante papel no processo de construção de programas. Com as condições é possível, por exemplo, liberar ou negar acesso a uma área restrita de um site, validar o saque de um cliente em um terminal de caixa eletrônico, ou então exibir uma mensagem de você foi aprovado ou você foi reprovado. Eu vou dar uma acelerada porque eu vi que já são 10 para as 9. Para definir uma condição em JavaScript, podem ser utilizados os comandos if, else ou switch case. Quando o número de opções, ou switch case, né, quando o número de opções for grande e baseado no conteúdo de uma variável, é recomendável utilizar o switch case. Os demais casos podem ser resolvidos com a estrutura condicional if, else. Então, só quando tiver muitas opções para o mesmo valor, eu vou usar o switch. Nos outros casos, eu vou usar o if, else. As condições são definidas a partir do uso de operadores relacionais, que é o igual, diferente, maior, menor, maior igual e menor igual. Cada condição deve retornar um valor lógico de verdadeiro ou falso. Então, de novo, o if executa quando a condição é verdadeira e o else vai executar quando a condição do if falhou. Algumas situações nos programas exigem que várias comparações sejam definidas. Para que uma condição seja definida a partir de 2 ou mais comparações, é necessário utilizar os operadores lógicos, né? Quando eu tiver mais de um teste dentro do mesmo if para testar, eu vou usar os operadores lógicos para juntar, que são o not, o and e o ou, né? Quando é necessário que 2 ou mais comparações sejam simultaneamente verdadeiras, deve-se utilizar o operador AND, porque ele só vai ser verdadeiro se tudo é verdade. E se com apenas uma comparação verdadeira a condição deve ser aceita, utilize esse operador lógico. E aí, o final aqui dos slides vão ter pequenos exercícios para vocês desenvolverem. Todos usando if. São pequenos probleminhas, então. Por exemplo, escreva um programa que solicite ao usuário um número e verifique se ele é positivo, negativo ou zero. Então, quando vocês já virem aqui, né, o C, verifique se o número é porque vocês vão usar o condicional, né? Assim que a gente vai começar a definir, né, quais estruturas usar nos programinhas da gente. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, depois aqui eu pulei a ordem. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. 13 no total. Mas são todos bem pequenos, né? Só para vocês trabalharem a lógica mesmo. E lá no final, alguns materiais, né? Para vocês darem uma olhada nos comandinhos aqui.
Não coloquei nenhum vídeo nessa mentoria, mas vocês podem a qualquer momento ir lá no YouTube, né? E procurar por vídeos que explicam como funciona o if-else no JavaScript. E aí eu só queria mostrar o Visual Studio antes de terminar aqui rapidinho, que eu acabei me estendendo muito. Como é uma disciplina que eu gosto, e já trabalho há muito tempo com ela, na escola também, eu me empolgo na hora de falar. Vocês estão vendo o meu Visual Studio? Alguém me diz um sim aí. Sim. Sim. Que eu não vejo vocês. Então, aqui eu tenho um frontzinho, né? Simples, para calcular o IMC, para ver se a gente está acima do peso ou não. Então, eu tenho um script, né? Lembra um alertinha, né? Só para dizer que a página foi carregada com sucesso. Aquele front ali vai me pedir um peso. Vocês não espalhem, tá? Não vou botar meu peso aqui para todo mundo ver, tá? Vou botar peso 100 quilos. E tem 1,70 de altura. Então, vou calcular. Meu IMC é 34 e estou com obesidade, né? Estou assim, bem acima do peso aí, bem mais do que deveria estar. Então, como é que esse programinha fez aquele cálculo ali, né? Então, eu pedi lá no front, através do label, né? Anotem que eu não estou usando formulário aqui. Eu estou falando isso porque, às vezes, as pessoas acham que a gente, para usar um input, a gente obrigatoriamente tem que usar um formulário, né? Até que forme, mas não, a gente não precisa. Ela funciona sem o form. Aqui eu só quero capturar 2 valores, né? Então, eu só coloquei 2 inputs. Então, notem que cada input tem um ID, né? Que é como o JavaScript manipula o HTML através dos IDs, através de métodos, né? Usando o ID. E aqui eu tenho um botão que também vai chamar um método, que vai ter um método onClick, né? Um evento, aliás, desculpa, um evento onClick, que vai chamar uma função calcular IMC que está lá no JavaScript, tá? Que está onde? Peraí, que o nome não condiz ali, né? Tá. Então, esse aqui é só aquela parte que vocês viram, né? O meu frontzinho. Aqui eu tenho a minha função calcular IMC, que está sendo chamada aqui também no evento do botão. Dentro do meu JavaScript, eu vou criar as minhas variáveis que vão usar os valores que forem fornecidos lá no front. Como é que eu pego os valores lá do front? Eu vou pegar pelo método getLimitById, né, pelo ID peso. Se eu olhar aqui, meu ID é o peso para o peso e a altura para a altura. Então, estou pegando, né, o ID pelo ID peso, o valor, por isso ponto value. Aqui eu estou parciando para float, porque meu peso, eu botei meu peso redondo, mas tem pessoas que podem ser mais detalhistas. Eu peso 100,2, 100 quilos e 200 gramas, né? Por isso o float, tá? Então, isso aqui é um método que vai pegar um valor e vai converter ele para float, para depois colocar dentro da variável. Mesma coisa para os centímetros aqui. Vocês viram que eu botei 170 lá, né? Mas eu poderia botar, vou pegar de novo aqui, o 100, né? O 100, e aqui 1,70, 1,7. Não, é 1,7. Para fonte, aqui entra outro detalhezinho de JavaScript que é chato. 1,7. Agora sim, na entrada de dados eu não posso usar vírgula, porque a vírgula indica que eu estou separando alguma coisa, né? Eu não quero separar, eu quero deixar o mesmo valor. Então, eu tenho que usar o ponto. A vírgula deu 34, só que aumentou a minha... Foi para grave agora, né? Sinceramente. Mas tudo bem, porque ele pegou as casas decimais junto, né? Quando eu usei o 170, ele só deu 34 redondo. Aqui ele pegou mais, né? Quer dizer que eu já estou a caminho, assim, de... Enfim,
nem vou falar muito isso, né? Então, peguei os valores que a pessoa digitou lá no front, coloquei nas variáveis, fiz o cálculo da altura aqui, converti para centímetros, né? Fiz o cálculo do peso dividido pela altura, vezes a altura, que é o cálculo do IMC. E aí criei duas variáveis para receber o valor, dependendo do if, né? De como o if vai classificar o meu IMC. Então, daí entram os testes, né? Aqui eu tenho ifs encadeados, né? Poderia ter usado um switch case também, porque eu estou testando o mesmo IMC para vários valores, mas às vezes também usar o if encadeado deixa mais claro para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, aqui no caso, se o IMC for menor que 18, a magreza, né? Se for maior que 18, normal. Se for maior que 25, sobrepeso. Maior que 30, obesidade. E acima de 30, né? Ó, IMC maior ou igual a 30 e menor ou igual a 39, que isso quer dizer de 30 a 40, né? Vai ser obesidade 2. E acima de 39,9 vai ser grave. Tá? E aí, para mostrar na tela, eu vou usar um ID, resultado, né? Que é só um espaço que eu crio no meu HTML. Anotem que não tem nada escrito entre as abertura e fechamento. Eu só quero usar o ID mesmo para mostrar aqui, né? Com o inner HTML, o que o resultado recebeu aqui na classificação do if else. Certo? E aí é isso, gurias. Falei. Alguma dúvida em relação ao código lá, antes de eu finalizar? São 9 horas. Vocês já trabalham? Vocês estão estudando? Vocês estão aprendendo agora? Só para eu relembrar. Coisas que nenhuma. Eu tô vendo agora, não conhecia. Assim, só o que a gente aprendeu nas outras trilhas, né? Mas legal esse negócio de chamar desse jeito pelo ID e não colocar lá como a gente fazia Sim, CSS, né? Diferente. Isso, aí que entra a história da interatividade, né? O JavaScript ele dá a interação com o site. E como é que essa interação é feita? Através do HTML. Tem gente que diz, HTML é fácil, é só criar uma interface, é só montar a tela, né? Com HTML, mas não, o HTML é muito importante, a forma que ele foi estruturado, porque vai ser através do JavaScript que a gente vai depois mostrar as informações no site, né? Que nem vocês viram ali, essas informações dinâmicas, né? No momento que eu carrego o site, só está me pedindo peso e altura. E depois que eu clico no botão, surgem outras informações. Então, esse surgimento de informação é o JavaScript que faz, né? Que coloca essas informações ali através daquela função. Então, por isso que ele faz a interação, né? Por isso que o JavaScript é a interação. CSS, HTML é a marcação, CSS o estilo, e o JavaScript, a linguagem, né, de programação, a interatividade, né, do site. Então, com os exemplos que tem ali no slide, que vocês vão poder copiar e colar, tentem fazer aqueles exercícios lá que eu propus ali para vocês, né? São exercícios bem pequenininhos, só para vocês treinarem essa questão do pega ID, mostra no ID, né? Fala, Camila. Camila levantou a mão. Não sei se dá para me ouvir, que eu estou pelo trabalho, daí. Tá ouvindo? Mas eu só queria comentar que eu estou fazendo o curso, acho que é tipo um curso, né, que foi dado do link. Na primeira aula foi deixado o segundo link das atividades, da aula, do material. E, nossa, que curso bom, cara. Dá para entender muito bem. Eu tinha procurado vários cursos, mas aquele ali bem explicadinho, muito bem explicadinho. Estou aproveitando bastante, conseguindo entender bem melhor. Assim, já tinha pego para tentar entender outras vezes o JavaScript, mas dessa vez eu acho que consegui realmente, sabe? É legal que a gente vai descobrindo, assim, conforme a gente vai
procurando, né, a gente às vezes acha alguém que a gente se identifique, que nem foi teu caso, né? Eu também já tinha feito vários cursos, mas às vezes a gente escuta uma pessoa, não, mas o que essa pessoa está falando, eu tô entendendo. E aí segue ela, né? Consegue acompanhar. E também lembrar, né, que vocês têm o primeiro desafio do Front-End Mentor. Lembram? Tá lá aberta Já a tô tarefa, né? fazendo já, viu, Rafa? Tá bom. Tô quebrando a Já cabeça. comecei, meu Deus, misericórdia. Mas assim, ó, Tô sofrendo. vocês têm que aproveitar o mentor deles. Vocês escrevem um pedaço do código, uma solução, vocês podem colocar lá e perguntar e fazer perguntas, né? Que os mentores de lá vão orientar vocês, aqui faz tal coisa, aqui faria melhor outra, né? Por Eu já isso que é recebi front-end mentor. Eu recebi um comentário, assim, foi bem interessante, porque a parte do eu vi umas palestras sobre acessibilidade e eu fiquei muito interessada, só que eu acho que eu ainda não consegui pegar o jeito de como fazer isso de um jeito melhor, né? Porque eu tô no começo e tal. Mas eu já recebi umas dicas sobre isso, por causa do QR Code, que eu não tinha colocado de uma forma tão acessível, e depois, nossa, já virou a caixinha ali, né? Já consegui entender bem melhor. Sim, essa ferramenta é muito boa porque eles respondem bem rápido, né? E eles dão dicas bem legais, assim, porque eles são pessoas que trabalham na área, né? Tem bastante experiência, então, que nem tu falou ali, um detalhe que tu não tinha percebido, ele foi lá, né, te falou, daí tu já acrescentou isso para ti, então agora no próximo tu já sabe como fazer. E às vezes também tu não consegue achar uma solução, não consegue criar a solução, tu pode pedir ajuda. Estou fazendo desse jeito, mas não está chegando no resultado que eu quero, tu poderia me dar mais ajuda. Você sabe? Pedir. Porque assim, a gente pode nem encontrar as respostas prontas, mas a gente procurando para a resposta pronta, a gente não vai aprender, né? A gente só aprende por esse processo aí de tentativa e erro, né? Tenta de um jeito, não deu certo, tenta outro, ficou menos pior, depois tenta de outro, esse aqui já ficou mais legal, né? Assim que a gente constrói o aprendizado da gente, né? Conhecimento. Se a gente pegar só a resposta pronta, a gente não acaba. A gente entende, ou acha que entendeu, né, na hora ali, mas aí, quando vai fazer outro desafio, a gente já trava, então o que isso quer dizer? Que a gente não aprendeu, né? Ô, Rafa, já fiz 3 arquivos já, JavaScript, É, diferentes. Faço um, eu falo, não tá legal, vou fazer outro para melhorar um pouquinho. E vou testando. e assim tu vai aprendendo, né? Que nem esses exercícios que eu deixei para vocês hoje, são coisas simples, de repente algum deles, sei lá, ajude em algum momento. Ô, Rafa, Uhum. não sei se pode falar isso aqui, que tá gravando. Na programação, mais ou menos o que você falou, né? Mas na programação, existe plágio ou é reutilização de código? Existem os dois, né? O que a gente sempre incentiva é reutilizar código para a gente não perder tempo criando coisas que já existem, né? É porque Mas, quando a gente né? vai aprendendo, a gente meio que vai ter que ir colando para entrar na cabeça. Não dá Sim. para. Eu fico perdida ainda. Então me Mas ajuda muitas muito. coisas a gente vai usar muitas vezes de novo, né? Mas como você disse, o bom é entender, tem que copiar e tentar Sim. entender para conseguir depois mudar, né? O bom mesmo é tu tentar fazer sozinho. Aí tu chegou num ponto assim, não consegui de jeito nenhum. Aí tu pode procurar sugestões, pode até dar uma olhada em algum código, mas voltar e tentar fazer sozinha, né? Tu sim, copiar e colar. Isso a gente mesmo se engana, sabe? A gente mesmo. Não copio e colo, não. Eu escrevo tudo direitinho para aprender. Mas Entendeu? entendi, sim. Que Entendi. o psicológico da gente é muito danado, né? É. Que nem a inteligência artificial, né? Tu fica ali te batendo, parece que daí o cérebro não quer pensar, porque tem um jeito mais fácil que é ir lá pedir pro GPT, por exemplo, escrever a resposta, né? E isso vai viciando, e quando vê, a pessoa só depende do GPT e não consegue desenvolver nada sozinho. Parece bobagem, mas é verdade esse bilhete. Isso acontece.
Sim, tem, a Luísa está falando que a gente tem livros também, né? Bastante livros. O livro sempre vai ser aquela informação oficial, né? Que nem a documentação oficial do MDM lá, do JavaScript. Né? A gente tem muitas informações espalhadas na internet, mas quando a gente quer uma informação segura, né? A gente tem os livros e tem a documentação oficial para procurar. Mas assim, cada um vai achar o seu jeito de aprender. Vocês viram que, não lembro agora se eu coloquei a trilha do HackRanker para vocês, coloquei, né? Aquela trilha também são testes, pequenos textos de código que você tem que criar para resolver alguns probleminhas, né? Então é uma forma, coloquei, são formas diferentes de resolver algoritmos ali. Ali tu não precisa escrever todo o algoritmo, né, no HackerRank. Tu precisa colocar só lógica, né? Só achar a lógica que vai resolver os probleminhas ali. E tu pode testar várias vezes, né? Então, também é uma outra forma de praticar, né? E viram, né, que eu falei praticar um monte de vezes. A gente só aprende quebrando a cabeça, a gente só aprende praticando, né? Que nem esses desafios agora que vocês vão fazer de front-end mentor, né? Testa. Então, naquela playlist que você colocou lá, ele fala, gente, vai fazendo mesmo que seja pequeno. E realmente é mais gostoso fazendo. Aí a gente não quer parar de fazer, é bem legal mesmo. Quando a gente vê, passou 2, 3 horas, a gente tá ali, né, fazendo isso. Sim, então, e tem exercício da segunda aula ainda. Essa trilha tem bastante exercícios. Tem assim, no decorrer dela tem bastante coisinha para. Claro que vocês não são obrigadas a fazer tudo, né, gurias? Mas quanto mais vocês fizerem, melhor para vocês. Né? Mais aprendizado. Isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Tudo certo? As dúvidas vão vir depois. Então, bom final de semana, gurias. Vamos sextar. Bom fim de semana. Tchau, meninas. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, bom fim. Até a próxima. Beijo. Um beijo Tchau, a até. todos. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Igualmente.